muitas vezes, né, a gente nem sabe o que está acontecendo direito com o nosso menino, nem com a nossa menina, e quando eles vêm e contam, né, um caso para a gente acaba ficando perturbada. A gente acha que eles nem estão pensando em sexo, nem estão pensando em namoro, nem estão pensando, sabe, em prazer sexual. E aí o que, que acaba acontecendo? Eles vão e nos pegam de calças curtas. Por que de calças curtas? Porque a gente não se preparou para, sabe, entender que esse tipo de situação pudesse acontecer. Há um mês atrás, eu vivenciei, né, uma consulta com uma mãe que foi uma situação bem difícil. Né? O filho dela, né, um filho de 13 anos, se disse, né, apaixonado por uma garota trans. E ela a pensava, e ela estava ali sofrendo, né, primeiro pela situação, porque esse filho, né, se apaixonar por uma menina que é uma menina trans, ou seja, ele nasceu com um corpo de menino, mas se transformou, mas transformou esse corpo num corpo de menina, porque ele não se sentia menino, ele se sentia menina. Então, o filho dela se apaixona por esta garota que nasceu homem, mas que hoje é uma menina, essa garota que a gente chama de menina trans, que é uma garota trans. Né? E vinha duas questões aí. Uma, essa situação complexa, né, dele se apaixonar por uma garota e essa garota ser uma garota trans. Segundo, como essa garota nasceu com seu sexo biológico masculino, ela então achava que o seu garoto, né, era homossexual, porque ele tinha se apaixonado, na concepção dela, não por uma garota, né? Não por uma garota, mas sim por um garoto. Então, veja, quando a gente não tem conhecimento sobre a sexualidade, a gente pode aumentar ainda mais esse nosso sofrimento, porque a gente, não sabendo, a gente vai confundindo os conceitos e ampliando aquilo que já estava fugindo, porque pensar no seu filho gay era algo que para ela era um sofrimento, era algo que ela não queria, ela não esperava que o seu filho fosse gay. Segundo, que ele se apaixonasse por um gay, ou seja, por um garoto que se vestia de mulher, mas na verdade não era um garoto que se vestia de mulher. Este garoto não era um garoto, na verdade uma mulher, é uma garota. Então, o garoto trans, a garota trans, não é um garoto que se veste de mulher, é uma garota de fato. Então, o seu filho não é gay, seu filho é heterossexual, ele se apaixonou por uma garota. Agora, se a garota é cis ou trans, cis é quando você você se sente mulher e nasceu com os seus genitais do sexo feminino. E o trans é quando você se sente mulher, mas você não nasceu com seus genitais do sexo feminino. Então, ela é uma garota trans. Então, este garoto, filho dela, se apaixonou por essa garota que é trans, mas é uma garota. Então, em termos da orientação sexual dele, ele não é homossexual. Ele não se apaixonou por alguém que é do seu gênero, né, do seu sexo. Ele se apaixonou por alguém que é de outro gênero, que é de outro sexo, porque ela não se sente do sexo que ela nasceu. E, portanto, ela é uma pessoa trans. Então, veja, tudo isso é muito complexo para a gente sozinho tentar entender. E se a gente não tem com quem compartilhar, se a gente não tem com quem falar, agora imagina, será que ela conseguiria trazer esse tipo de assunto para as suas relações pessoais, ou seja, para sua mãe, para sua irmã, a não ser que ela tivesse bastante intimidade e que ela soubesse que ia poder ser acolhida e não ser julgada, né, ou ser apontada falhas e ouvir, né, o seu filho ser julgado por esse tipo de sentimento ou por esse tipo de conduta que ele está exercendo naquele momento. Então, vejam, esse tipo de situação é uma situação que é muito difícil para a gente contar para uma outra pessoa, principalmente se a gente vive numa sociedade que olha a diversidade sexual com muita, como é que diz? Com muita estranheza,
com muito preconceito, com pouco entendimento do que de fato ali está acontecendo, não é? E como que a gente pode ajudar nesse tipo de situação a essa mãe. Então, muitas vezes, a mãe prefere ficar calada, ficar quieta e sofrer sozinha, não é? Conversando com a sua filha e tentando entender, e muitas vezes, por essa solidão, acaba, em vez de ter condições de ajudar a sua filha, o seu filho, acaba não conseguindo ajudá-los. Ficam sofrendo os dois, na verdade. Né? E isso é uma coisa que é muito ruim, né? Ruim para a mãe e ruim também para esse adolescente.